o cliente não tem sempre razão, mas ele tem as razões dele. E pra mim fez muito sentido. Conta uma dessa, Thay. Uma situação complexa, assim, complicada. Teve um cliente que ele entrava sempre em contato com a gente fazendo várias reclamações e em um desses momentos ele faltou com respeito, ele foi uma pessoa que não agiu legal com como ele estava falando, como ele estava se portando, e a pessoa que estava atendendo falou, eu não quero atender, e a gente falou, não, você não vai atender. Eu lembro que nós dois assumimos aquele atendimento e demos sequência. Você, como líder na Mark, hoje, e teu time é um dos maiores ali da empresa, né, que é o time de CS, como que é essa cultura que você tenta passar pra ele? Ah, essa pergunta... Mas acho que cultura é o pilar fundamental das empresas. Eu acho que se não tiver uma cultura bem definida, é muito difícil você conseguir ter todo mundo junto e todo mundo olhando para o mesmo caminho, tendo a mesma direção. E quando eu entrei na Mark, eu baixei muito papo em relação a isso com vocês. E desde então eu vi que era uma das coisas principais é como a gente faz, o jeito que a gente faz e essa união entre os times, entre as pessoas, que é bagunça quando tem que bagunçar e foco quando tem que focar. Fala RH, tudo bem? Sou Maurício Campos, mais conhecido como Chuck, e esse é mais um episódio de É Esse o Ponto, o podcast da Mark. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre cultura, gestão de pessoas, empreendedorismo, carreira. Você pode ouvir a gente pelo Spotify, pelo YouTube, então já aproveita, já segue a gente nessas plataformas. Vamos começar um episódio agora aqui. Do meu lado temos o meu parceiro de trincheira, Marco. Fala galera, eu sou o Marco, CEO aqui da Mark. Vale lembrar que esse é o terceiro episódio do nosso podcast, É Esse o Ponto. Primeiro episódio a gente conversou com Daniel Pacinato, advogado. Segundo episódio sobre tecnologia, sobre gestão e liderança. E hoje a gente está aqui com uma convidada especial, uma pessoa que trabalha com a gente já na Mark há mais de 2 anos. E hoje atua como Head de CS aqui na Mark. Com vocês, Tainá Palkowski. Oi pessoal, tudo bem? Boa, Thay. Muito bom receber você aqui. Como o Marco falou, você já está há bastante tempo com a gente, então a gente já se conhece bastante, a gente conversa bastante dia a dia, né? Eu acho que o primeiro tópico que a gente pode puxar, que a gente costuma fazer aqui nos episódios, é falar sobre carreira. Então, falar sobre como que as coisas se iniciaram. Eu conheço você, sei que você tem um pezinho no esporte, você não pode ouvir o nossa, duvido, então uma competição assim, você já fica toda animada para participar, já se inscreve em qualquer inscrição de 5, 10 km que tiver para participar. 10 ainda não! Eu queria saber como que isso influenciou, acho que dá para começar por isso, talvez, mas explorar um pouco esse ponto, e explorar um pouco desse seu início de carreira, sobre seu desenvolvimento ali quando você estava na ideia de talvez escolher uma profissão ou ingressar no mercado de trabalho também. Sim, vamos lá. Bom, acho que essa questão do esporte, ela é bem nítida e desde criança eu gostei bastante. Eu acho que o esporte, de certa forma, ele ajuda muito na parte profissional, né? Autoconfiança, você tentar se motivar, fazer sempre melhor, enfim, principalmente a questão da competitividade. E é algo que eu levo comigo muito pra vida, assim, essa questão aí de sempre fazer melhor. E desafio é comigo mesmo, eu não gosto da zona de conforto, eu gosto sempre de fazer coisas diferentes e me desafiar para que eu consiga aprender mais e consiga também explorar outras áreas que envolvem, enfim, seja a rotina do dia a dia, seja a parte profissional, pessoal. E falando um pouquinho aí do meu começo, quando eu tinha lá pelos meus 10 a 12 anos, eu fazia cursos extracurriculares, porque eu tinha boas notas, eu sempre fui meio nerdzinha, assim, CDF. Então, CDA, tal da CDF. Eu participava de uma ONG, essa ONG eu ingressei lá porque eu era uma boa aluna, consegui me encaixar ali nos critérios que tinham, era de GAF, inclusive, eu carrego muito comigo, é algo que eu levo pra vida, assim, como mudou muita coisa da minha visão como profissional e como pessoa também. E lá eu fazia vários cursos extracurriculares mesmo, então eu estudava de manhã e à tarde ia pra colégio, né, pra aula normal. E uma das disciplinas que eu fazia lá era cidadania, cultura e cidadania. Então, a gente falava muito sobre um pouco mais do dia a dia, mas envolvia muito a parte da publicidade e como isso influenciava as pessoas, seja na questão de compra, seja na parte social mesmo como um todo. E por ali eu comecei a me encantar um pouco mais pela publicidade. E isso eu tinha 12 anos, né? E foram 3 anos de curso. E eu também fazia natação, então esses cursos eles incluíam desde artes visuais, informática, inglês, até a parte mais de esporte, que era a natação. Confesso que hoje eu não gosto muito dessa parte da natação em si, mas esportes como um todo eu sempre gostei.
Participei de campeonato de xadrez, participava de tudo que aparecia, eu tava lá realmente me inscrevendo. Arroz de festa. Tudo que pudesse, eu tava sempre dentro ali. E aí, essa parte da publicidade, ela nasceu, né? Eu tinha meus 10, 12 anos, eu gostava, mas eu não tinha 100% de certeza do que eu gostaria de fazer. Mas eu também sempre gostei muito de escrever. Pra mim, escrever é um hobby até hoje, então sempre que possível eu também coloco a mão em alguma coisa ali pra redigir texto, enfim, e-mails. E aí eu tinha duas escolhas. Eu ia ou pro jornalismo ou pra publicidade e propaganda. Eu tava até, enfim, quando eu tava pensando um pouco aqui pra ouvir o podcast, relembrando quando eu tava no ensino médio, quando eu ajudei no terceiro ano, que é o terceirão que a gente falava, a fazer as camisetas e pensar o que a gente ia fazer, qual que eram as coisas que a gente ia se juntar com o time pra fazer festas e afins. E eu lembro que eu ajudei a construir a camiseta e nossa camiseta atrás tinha assim, você pensa que acabou? Está apenas começando. E até hoje tá apenas começando. Todo dia a gente vai começar de novo, fazer coisas diferentes. E embaixo tinha o curso que eu queria fazer. Tava escrito Publicidade e Propaganda, Palcossi, né, que é o meu sobrenome, que é o nome que eu coloquei na camiseta. Mas em contrapartida eu ainda levava comigo essa questão de escrever, de jornalismo, e eu queria fazer um pouco dessa parte. Eu gosto muito de falar, então a questão da reportagem também. Então essas duas coisas caminharam muito junto comigo. Até que eu fui uma vez num estúdio de reportagem, fui lá conhecer como que era e tudo mais, de esporte, então era o Globo Esporte, eu fui conhecer porque eu gostava muito. Então ali juntava um pouco desse meu gosto por esportes no geral, eu acompanhava muito futebol, sou coxa branca, mas... aí complicou, né? Dá pra falar muito bem. Mas eu sempre gostei muito de esporte e essa questão da comunicação e da escrita. Então eu fiquei ali, publicidade, propaganda, jornalismo. Até que na faculdade eu decidi que eu ia fazer publicidade e deixar o jornalismo um pouco de lado, porque eu entendi que não ia ter muitos caminhos pra mim naquele momento. Me inscrevi em publicidade e propaganda, pelo ProUni ganhei bolsa de 50%. E quando eu fui fazer a inscrição, não abriu turma suficiente pra publicidade e propaganda, surgiu o marketing. E aí, quando eu tava me inscrevendo, a pessoa lá, que tava mentorando, falou, é legal que você se inscreva em marketing, porque pode ser que você goste de algumas matérias e você consiga reaproveitar isso na tua faculdade de publicidade e propaganda, que você pode, ano que vem, no próximo semestre, fazer a inscrição e começar a fazer PP, né, assim como é o teu desejo. Foi isso que eu fiz 6 meses, e aí eu fiz o Enem de novo, e eu consegui uma bolsa integral 100% pelo ProUni, e eu gostei tanto do marketing que eu decidi permanecer no marketing. E aí, a partir disso, né, eu concluí minha graduação em marketing. Mas até hoje, se eu fosse fazer uma outra graduação por puro hobby, não, né, pensando na parte profissional, eu faria jornalismo, porque eu sempre tive essa vontade, eu sempre tive esse desejo. E até hoje eu gosto muito de esportes, gosto de acompanhar, enfim, então acho que é algo que eu levo pra mim pra sempre. E o esporte, eu acho que ele ajuda muito no dia a dia, apesar de eu não ser, né, praticante 100% dos esportes no geral, eu gosto de acompanhar. Então, na minha rotina no dia a dia, sempre que possível, eu faço uma corrida, né? 5 km, 10 ainda não. Muito pra mim. Mas é só aparecer uma postinha que vai, né? Sim, fala, eu duvido que... eu vôlei também, gosto muito, sempre fiz. Na escola, eu participava de campeonato de vôlei e afins. Então, sempre que possível, eu tentava incluir isso na minha rotina e no meu dia a dia. Legal, show de bola. Então, você quis ser jornalista, acabou indo pro marketing. Gostou? Agora tá... Sim. Chegou a fazer alguma pós-graduação ou não? Sim. Eu tenho uma pós-graduação em gestão comercial e marketing digital, que foi a minha primeira pós. E agora eu tô quase concluindo, falta só uma disciplina para eu concluir a segunda pós, que é uma especialização em CS mesmo. Então, bem direcionada à parte de business, assim, né? Então, para entrar um pouco mais nesse lado, sem ser tanto a parte de digital, enfim. Legal. Você chegou a trabalhar na área com marketing, jornalismo? Não. Nada? Não, e esse é um pedacinho, assim, da minha parte profissional que eu ainda fico Sentiu pensando falta? e senti muita falta, sinto até hoje, e sempre que possível eu tento estudar um pouco mais sobre, acompanhar conteúdo sobre marketing e dar um pitaco ou outro ali, né? Então, às vezes, eu posso falar um pouquinho sobre isso. A gente tá sabendo. marketing que diga, né? Boa, Thay. Jornalismo, marketing, esporte, tudo quanto né? Uma coisa arada de áreas, assim, um monte de áreas. E hoje você atua com CS. Então, como que isso aconteceu? Como que você veio parar?
Confesso que foi um pouco de acaso, com preparo, e no fim das contas acabei dando um pouco de sorte também. Eu acho que sorte ele é a preparação junto com a oportunidade. Não acho que as coisas acontecem do nada. Eu acho que é legal salientar, assim, que igual a gente tá muito próximo na marca, tendo mais de 2 anos que a gente trabalha junto praticamente, e a paixão que você tem por essa área, eu até esqueci de desenvolver aqui, é um absurdo. Então, assim, não foi uma coisa por acaso só, né? Pelo que você tá falando, foi uma paixão, então. Exatamente. Eu acho que a parte do CS... A metodologia CS foi uma questão de acaso, eu aprendi, eu fui descobrindo conforme as coisas foram acontecendo, mas essa paixão mais ligada ao cliente, ao atendimento como um todo, toda a esteira, realmente é uma paixão. E eu me lembro que eu comecei a perceber isso na minha primeira oportunidade profissional, eu comecei como estágio. Foi, acho que, a primeira vez que eu tive um pouquinho de contato em atuar como marketing, mas foi coisa de um mês, logo depois eu fui efetivada e eu estava como estagiária, um mês de marketing, acabei não atuando. Eu fui efetivada dali em diante, e nessa efetivação eu comecei a ter contato diretamente com atendimento ao público. Eu atuava como certificação digital, então fazia certificado digital para pessoa jurídica e pessoa física, e eu tinha contato direto com o cliente, era sentando aqui na minha frente, eu tinha que fazer o certificado para ele, e ali aconteciam N situações, desde coisas que faltavam, ele tinha que das costas voltar no outro dia, reagendar, até certificado que era cancelado, e eu tinha que conversar com ele e tinha que pagar de novo. Então, disso desenrolavam várias coisas, né? Então, desde ele ficar puto mesmo, ficar brabo, até ele entender, beleza, falhei, não li a documentação e tal, volto no outro dia. E algumas situações que aconteciam nesse cotidiano de atendimento, eu falava, putz, mas talvez essa pessoa podia ter falado de uma forma diferente, ou eu poderia ter feito de uma forma diferente, talvez uma informação que a gente deixou de passar. Ali, pequenas coisinhas bem simples mesmo, eu comecei a entender que eu gostava e eu achava que eu poderia colocar a mão e talvez eu faria diferente em uma outra oportunidade. E aí eu começava a adaptar pequenos pitacos, assim, com quem trabalhava comigo no dia a dia, e as pessoas acabavam gostando também. Eu saí de lá, por alguns outros motivos mais particulares, e eu, de novo, voltei a atuar um pouco mais com o cliente, não era diretamente, era uma parte mais administrativa, mas sempre que tinha oportunidade ou precisava, eu ajudava uma parte mais na operação, que era direto contato com o cliente. E ali também, começava a adaptar, eu fazia monitoria de atendimento das pessoas, falava, putz, poderia ter falado dessa forma, poderia ter falado dessa outra forma, aqui talvez se você usasse essa outra palavra, eu tentava incluir a questão de PNL, né, essa questão da programação neurolinguística, que ajuda muito nesse dia a dia, como a gente fala, e isso influenciava muito o atendimento como um todo. Mas aí, só para já ir para a parte do CS, eu já vim de uma outra startup, então eu me considero uma startupeira, porque eu gosto sempre de estar nesse Essa bagunça. Essa bagunça boa que Vamos mas chamar de ecossistema. Bagunça organizada, né? Vai ficar muito, vamos chamar de ecossistema. Eu trabalhava numa outra startup, trabalhava na Contabilizei, e lá eu entrei como CS, na verdade entrei como assistente de negócios, mas a gente falava que a gente era CS. Mas a gente não fazia 100% da metodologia de CS como um todo, era mais uma esteira de atendimento, mais voltada à experiência do cliente como um todo. E lá eu comecei a entender como que funcionava, até que eu fui realocada para ser um ponto focal da parte de fintech, enfim. E ali eu comecei a entender que a gente tinha que olhar para esse olhar do cliente como resultado também. Eis que surge a Mark na minha vida, aparece o Marco no LinkedIn, eu tinha uma oportunidade para atuar como CS, mais na parte ali de tocar o time, enfim. E aí eu comecei a buscar um pouco mais da metodologia de CS, de Customer Success, né? E eu vejo que hoje não é tão claro para todo mundo o que é o CS, não é só uma parte do atendimento. É aí que eu ia chegar. Eu acho que, antes de passar a bola para o Marco, ele vai puxar algumas perguntas. Rapidamente, talvez, porque a gente vai falar mais coisas, e talvez a gente aprofunde um pouco mais. Qual que é a diferença do que você fazia antes para CS? E talvez para quem está assistindo a gente aqui que não conhece, não é startupeiro, seja na bagunça, não é ecossistema de startup, para a pessoa entender em poucas palavras o que é o CS, o que é Customer Success. Bom, vamos lá. Sucesso do cliente visa nada mais que o sucesso de fato. Mas o que é esse sucesso? É a gente olhar para o resultado, para aquele objetivo que o cliente tem a curto e longo prazo. Vai depender muito do que ele tem dentro da empresa, o que a empresa tem de objetivo ali também. Mas CS, ele é uma estratégia.
Ele é uma estratégia que visa entregar resultado para o cliente alinhado à expectativa que ele tem, à dor que ele tinha e o resultado que ele espera dali para frente. A diferença entre outras esteiras de atendimento que são tão importantes quanto, né, como suporte, service, o CX, que engloba tudo, que para mim é a junção de tudo, porque a gente está entregando a experiência para o cliente, é porque o CS ele vai olhar para essa questão de resultado de forma estratégica. Então, você vai planejar, você vai entender o que o cliente buscou, o que ele já conseguiu atingir, quais são os pequenos e grandes marcos de sucesso que ele tem, ou o que ele realmente não está conseguindo atingir, o que a gente está conseguindo integrar e como que a gente vai atuar, qual que é o plano de ação. Então, a grande diferença é essa, é uma estratégia, não é simplesmente um atendimento receptivo, responder uma dúvida e acabou por ali. Não, ele é uma continuidade. Legal. Legal, show de bola. Vale também citar que você saiu da Contabilizei, uma empresa gigante lá, tinha todos os processos e tudo mais, foi para a Mark, tinha processo quase nenhum naquela época, né? E a gente tava numa área, a gente tava totalmente pegando fogo, e tava numa área que a gente não conseguiu organizar ainda, não tava bem organizada. Então você entrou com esse desafio, né? Eu já te coloquei e falei, putz, o desafio que a gente tem é esse. Tá afim? Então você saiu de um lugar que tava tudo certinho, fazendo tudo certo, para entrar numa bagunça. Como que foi essa transição que você teve? Foi extremamente desafiadora e tirou eu totalmente da zona de conforto. Imagina. Primeiro mês eu falei que eu não queria mais. Eu lembro que eu chamei vocês pra conversar, inclusive levei isso em consideração. Mas como eu já falei lá no começo, eu não gosto da zona de conforto, então se eu saísse, eu ia estar indo contra essa minha característica, né? Então eu continuei, mas foi bem desafiador, não foi fácil, porque foi também a minha primeira... Foi o primeiro momento como líder de fato de um time, eu tava tentando entender ainda como as coisas funcionavam, sendo gestora diretamente, né? Então, acho que tem essas duas questões, gerir o time, liderar o time, eu tinha que entender essas duas coisas, quais são as diferenças entre elas, em que momento, né, eu entrava ali mais para olhar para demandas e gestão como um todo e como liderança e, né, e guiando as pessoas que estavam entrando. Então foi extremamente desafiador e foi um pouco diferente do que eu estava imaginando. Mas ali em diante eu vi que foi muito melhor, na verdade, porque eu consegui entender e eu consegui me descobrir. Então hoje eu falo que eu fui me descobrindo como profissional dentro da Mark. Obviamente, outras coisas para trás, né, outras experiências que eu tive, elas fazem parte disso, trazem muita bagagem, mas tudo que eu sei hoje foi porque eu consegui olhar e colocar os pés no chão e falar, daqui tem que sair alguma coisa, eu tenho que tirar, tem que dar resultado, eu tenho que entregar aquilo que eu vim fazer, e aí dali em diante eu consegui aos pouquinhos ir conquistando não só o time, mas a Mark como um todo, para que a gente conseguisse em conjunto colocar as coisas para rodar, né? Com certeza. E como você é de marketing, né? Você entrou nessa área de CS lá e agora ainda continua nessa área. E por que você continua com CS? Não, igual você falou, putz, eu tenho um pouquinho de vontade, aquela vontadezinha assim de trabalhar com marketing e tal, mas como que tá isso hoje pra você? Primeiro porque eu acho que é uma paixão mesmo, apesar do marketing também ser, mas eu não acho que é tão forte quanto essa questão de gostar de clientes. E também porque eu acho que eu não entreguei tudo que eu ainda gostaria para essa parte de CS. Eu acho que a gente está em um processo de construção, assim como as pessoas que estão entrando, muitas delas também não sabiam o que era a metodologia de CS, porque também eu vejo que ainda é muito forte o CS como uma metodologia de vaidade e não como uma estratégia de fato dentro das empresas. Então as startups acabam abraçando isso como algo, tenho um time de CS, mas na verdade eles atuam de forma reativa e não usam isso como estratégia para retenção. É um atendimento, né? Exatamente. O CS de fato até é meio que novo, é uma né? parte do CS atendimento, né? E é meio novo, assim, a metodologia muda muito, né? Para o Brasil, nova, eu considero que seja novo, sim. Ele não é tão novo olhando globalmente, né, mundialmente, aí, porque ele já tem há um bom tempo, mas para o Brasil, eu acho, e para implementar a estratégia, eu vejo que é bem novo, sim. E eu acho que, às vezes, nem quem realmente está liderando o time, independente de qual empresa seja, entende de fato qual a metodologia. Eu vejo que hoje está se tornando mais forte isso, principalmente no LinkedIn, você vê muitos posts e muitas vezes as pessoas batendo nessa mesma tecla que eu tô falando. Quando elas entendem o que realmente é e como isso é aplicado da forma correta traz resultado, aí sim começa a se agir com a metodologia de forma correta. Mas aí voltando a essa questão, eu acho que eu ainda não consegui entregar justamente por isso, porque tem muitas pessoas que eu acho que hoje, chegando, eu vou conseguindo passar um pouco dessa minha visão. E ao mesmo tempo que eu vou passando, eu vou colocando aquilo que eu tô conhecendo e tô aprendendo, eu também vou aprendendo mais. Porque às vezes eu começo a falar, e eu, putz, mas isso aqui eu poderia ter feito diferente. E daí você vai lá e testa, e faz de novo, e de novo. E eu acho que
eu acho que existem ainda pequenas e grandes coisas e resultados a serem entregues com CS para que eu consiga falar, não, agora é o momento de olhar para outra coisa. Eu tenho muita vontade de ser uma referência nessa área, então para que eu seja essa referência ainda falta alguns passos a serem dados. Legal. E você acha que essa área de marketing te ajudou? Com certeza, com certeza. Porque pra mim, eu conversei com você esse dia sobre isso, quando você tava repassando lá o que você aprendeu na imersão, enfim. Pra mim, marketing, ele é baseado em troca. Pra mim, marketing é troca. Porque ele é a troca de algo que a empresa tem, seja serviço, seja o produto, enfim, seja qual que ela oferta pro mercado, e uma troca pro cliente, pro consumidor que tá buscando. Se ele tá buscando resolver o problema, ou por puro luxo mesmo, ou porque ele tem um desejo de algo, que o marketing gera necessidade. Então, essa necessidade vai surgir de alguma forma, né? E o marketing, pra mim, é essa troca com o cliente. Então, não tem como eu falar de CS se eu não olhar para marketing. E uma das coisas que eu vejo que me ajudou muito nessa questão do CS também foi eu ter esse conhecimento, essa expertise, obviamente, não tão aprofundada no marketing, porque eu não consegui colocar na prática, mas eu gosto de consumir muito conteúdo. Mas eu ter esse conhecimento em marketing, que é a parte de aquisição, de entender, de olhar o mercado, de estudos, do consumidor, jornada de compra, e um pouco da parte da minha pós, que é gestão comercial também, que é um pedacinho disso, juntou-se com CS. Então, eu tenho as três coisas que juntas elas fazem a jornada completa do cliente, que é desde a aquisição, a decisão, né, a conversão ali para venda e o pós-venda para manter o cliente dentro do sistema. E eu vejo que o marketing está muito, muito ligado com o cliente, que é, né, a parte do sucesso do cliente como um todo. E tem uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar, que eu falo bastante, que é o João Branco. O João Branco é uma referência no marketing, ele era o ex-vice-presidente, se não me engano, de CMO, acho, CMO, do McDonald's. Hoje ele não está mais lá. João Branco, queremos você aqui, João Branco. Viu, João Branco? Me nota, viu? Mas ele é uma pessoa que bate muito na tecla do cliente enquanto marketing. Ele não fala do marketing só com essa questão de vaidade também, de aquisição, de estratégias. Ele olha o marketing com foco no cliente e para o cliente, né? Que tem essas grandes diferenças. O foco no cliente e o foco para o cliente. E isso, pra mim, é o que me rege também. Então, eu ter esse conhecimento em marketing, em algumas metodologias, estratégias, me ajuda muito a entender o pós. Porque pra gente manter, a gente tem que saber como ele chegou, porque ele chegou também. E aí eu acabo colocando também um pouquinho de marketing no meu dia a dia, né? Tem o customer marketing que eu falo, que eu tento fazer um pouquinho com a ajuda do time também, e isso me ajuda a dar continuidade e dar um pouco mais de direcionamento para essa parte de CS. Então, com certeza, o marketing me ajudou muito nessa trajetória de CS. Legal. Legal. É legal essa história porque a gente traz bastante aqui, eu falo muito, prego muito isso também, que você contando, a gente consegue ver como que você foi se encontrando ao decorrer do caminho, né? Então, a gente começou falando sobre carreira nesse primeiro bloco, e é meio que você entendendo, conhecendo um pouquinho mais de cada pedacinho, cada coisinha ali, entendendo onde você se encaixava melhor, o que você mais gostava de fazer. E as pessoas geralmente têm medo de mudar, né? Tem medo de talvez aceitar uma oportunidade, ou de conhecer, mesmo no início da carreira, uma pessoa jovem ainda tem medo porque talvez eu estudei alguma coisa e o nome não é igual, então talvez eu não vá usar isso, nada do que eu tô vendo aqui, ali. Mas você usa muito embasamento, principalmente você usa muito, ainda mais em empresa de tecnologia hoje, que você tem que ser totalmente multidisciplinar, né? Legal. E eu acho que agora passando para o bloco de falando um pouco mais de gestão e liderança, a gente já falou que você hoje é a head de CS da Mark. Como que você enxerga essa transição para entender que foi rápida, né? Para entender que é aquilo que você queria fazer, na verdade, de ser aquilo que você queria fazer para agora eu preciso ensinar as pessoas a também quererem ou mostrar como é para ver se elas gostam, ensinar para elas também fazerem da melhor forma possível. Como que foi essa transição sua para a liderança? O que você achou, talvez, de desafios maiores, até porque, como a gente falou, foi rápido, e também por ser uma área desafiadora, por ter assuntos muito novos. O que você encarou assim como desafios? Mas também, acho que, além de desafios, o que você vê como que te dá prazer, assim? O que é gratificante pensar, talvez, olhar para trás? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque dificilmente você para tentar tangibilizar essa transição. Difícil, né? Falar, não, como que eu parei e falei, não, realmente eu quero isso ou não quero, né? É difícil. Mas quando eu aceitei a oportunidade, eu falei, eu acho que agora é o momento para eu tentar. Eu acho que é o momento que eu tô numa idade, enfim, numa fase que eu acho que eu tenho que arriscar.
porque senão depois vai ser muito mais difícil. Então, aceitei. Pra mim, eu não tinha dúvidas quando a gente conversou e a gente fez entrevista, enfim, eu não tinha dúvidas de que eu queria aquilo naquele momento. Eu só não sabia como ia ser dali pra frente. Mas o aceitar, pra mim, não tinha nenhuma dúvida. Quando eu tava anterior à Mark, quando eu tava já em outras oportunidades, eu já tinha esse desejo de liderança, né? Eu já tinha essa vontade. Essa minha personalidade, ou essa minha característica mais de liderança de time, ela não vem de hoje. Ela desde pequena. Na escola eu era monitora da turma. Quando tinha algum trabalho que tinha que apresentar, era uma pessoa específica, era eu. Então eu sempre me destacava nessa parte como puxando a galera e sendo a pessoa que ia representar. Então, pra mim, já era um pouco mais fácil. Foi o primeiro papo que a gente teve, né? Aham. Primeiro papo que a gente Foi, teve. o primeiro papo que a gente teve, eu levei isso também. Verdade. Porque eu acho que isso é muito de mim mesmo, né? Eu acho que você tem como desenvolver, mas se já faz parte de você alguma essência de ser líder, porque tem gente que não tem tanta vocação e não quer ser. E tá tudo bem, quer ir mais pra um lado especialista, né? Não quer liderar times, não quer fazer gestão. E tem gente que você vê que é nítido. E eu já tinha essa vontade, né? Só precisava trabalhar um pouco mais das habilidades técnicas, né? Que, pra ser bem sincera, eu nem sabia quais eram. Foi acontecendo de novo, fui me descobrindo. E aí, como era um tema que eu gostava e era um desafio, e já faz parte da minha personalidade de gostar de desafios, eu fui entendendo o que eu precisava fazer. Primeiro que eu cheguei e vi que estava um incêndio a ser apagado, e isso era claro para todo mundo sabia, né? Não era algo que eu descobri do nada. E aí eu precisava pensar o que eu faria primeiro. E conforme foi acontecendo, eu fui colocando a mão, eu vi que eu gostava daquilo. E que eu tinha jeito e que eu conseguia fazer mais. E eu tenho uma coisa que eu gosto muito, e eu acho que até hoje isso eu faço com frequência, que é olhar pro resultado e ver como que a gente chegou ali. E quem fez parte, quem que me ajudou a chegar naquele resultado, seja algo que não deu certo, seja um resultado ruim, seja um resultado positivo. Então, naquele momento, eu vi as coisas acontecendo e eu vi as coisas dando certo. Então, eu falei, putz, eu acho que eu consigo fazer, eu acho que daqui pra frente a gente precisa cada vez mais se ajudar enquanto marca, né, enquanto empresa, para fazer isso acontecer de uma forma cada vez melhor. E respondendo a outra pergunta, né, para começar a ensinar, eu comecei a perceber isso quando eu começava a falar sobre o tema e as pessoas ficavam, putz, você sabe muito sobre isso. E às vezes eu não sabia que eu sabia, mas eu começava a falar, eu começava a compartilhar sobre o assunto e as pessoas começavam a entender e aquilo começava a fazer sentido naquilo que a gente estava direcionando ou pedindo, delegando, enfim. E hoje, 2024 para 2022, que foi o ano que eu entrei, eu vejo que a forma de eu atuar, de eu mostrar o porquê das coisas, o porquê que a gente está fazendo assim, me ajuda muito também. Porque traz contexto e traz, às vezes, até resposta do porquê as pessoas fazem as coisas como elas fazem hoje. E eu lembro de alguma situação específica que tinha uma das pessoas do time que falou assim, nossa, Thay, mas eu não sabia tanto sobre isso, como é legal ouvir você falar sobre esse assunto. E isso me motivava e me mostrava que eu realmente sabia e que as pessoas talvez estavam se espelhando em mim em relação àquele assunto. Então, acho que isso foi super legal. Eu não tenho uma resposta 100% para como eu soube a transição, porque eu acho que ela foi acontecendo. Sim. Legal. E ser líder é um desafio gigante, eu acho. Demais. Porque a gente está falando com pessoas. E você, no caso, você tem as duas pessoas, né? Que é os seus liderados, teu time e o cliente. E a gente sabe que no dia a dia, putz, pela experiência que você já tem, acontece inúmeras coisas. Hoje a gente atende mais de 3 mil clientes aqui no Brasil inteiro. Então é muita gente que acaba fazendo contato no chat e tudo mais. E às vezes você tem que, putz, no teu liderado, você vai ter que dar um toque nele e falar, putz, ó, isso aqui não foi legal, isso aqui não tá... Mas também tem um cliente que às vezes é difícil. Sim, tem um cara que já certeza. não tá tão feliz com alguma coisa e ele desbraveja ou ele acaba... Como que você consegue fazer essa transição entre ajudar o liderado e também a questão do cliente ali que tá... Não é tão fácil, mas eu também não acho que seja tão difícil hoje pelo time que a gente tem, pelo time que a gente construiu e pela forma como eu deixo claro qual é a minha forma de liderar como um todo e da gestão do time. Então, eu sempre deixei muito claro que eu trabalho com transparência e eu gosto sempre de conversas abertas e feedbacks, seja deles pra mim, como de mim pra eles também, né? Então, sempre que tem alguma situação específica, eu chamo a pessoa, ou seja algo pontual, que eu acho que é necessário a gente fazer pontualmente para não deixar aquilo esfriar. Então, isso que não foi legal, a gente podia fazer assim, assim. E eu acho que a questão tá em
como poderia ser feito? Vamos fazer juntos e não simplesmente falar isso aqui não foi legal. Porque se você não deixar claro ou explicar de novo o porquê você tá fazendo daquela forma, tá falando aquilo, não tem como a pessoa entender como da próxima vez, como que da próxima vez ela pode agir. E pra mim hoje eu tenho, dentro do time, eu deixo claro pra eles que eu tenho 2 formas de trabalhar, 2 grandes pilares, que é a autonomia e confiança, transparência. Então, a partir dessas 2 grandes coisas, eles sabem que se acontecer alguma coisa, eu vou chamar pra conversar e eu vou expor. Assim como também sabem que tá 100% aberto a eles agirem da forma que eles acham melhor, personalizando o atendimento conforme eles gostam de conversar, entendendo cada caso do cliente e, obviamente, né, adaptando a linguagem da marca e a comunicação que a marca tem hoje. Então, acho que essa questão de não foi tão legal, dar um toque no liderado, pra mim não é tão difícil por conta disso, por conta do time que eu tenho. E desde o dia 1 que eles entram, é claro como eu atuo e como é a minha forma de liderar o time, né? Então, isso ajuda bastante. A transparência, eu acho que ela precisa ser 100%, porque se a gente não for transparente ou não deixar aberto espaço para conversas, não tem como ele confiar em mim e eu confiar nele, né? Então, pra mim, isso é extremamente importante. E falando de cliente, confesso que esse é um ponto que pega um pouquinho pra mim, porque desde que eu entrei na marca, todo mundo até hoje brinca que eu sou a defensora dos clientes, né? Só que aos pouquinhos eu fui mudando um pouco até essa forma de passar isso pra eles, essa postura, porque eu não acho que o cliente vai estar 100% certo em todos os momentos. Tem a Gisele de Paula, que ela é a cofundadora do Reclame Aqui, ela fala uma frase que eu gosto muito, que é: o cliente não tem sempre razão, mas ele tem as razões dele. E pra mim faz muito sentido. Porque às vezes ele tá errado mesmo, mas se eu tentar entender o porquê que ele esperou aquilo de mim, será que a gente não gerou uma expectativa errada? Será que talvez a forma como a gente falou não fez com que ele interpretasse de uma forma errada? Então a gente tem que entender o porquê das coisas ali, o porquê que talvez ele tenha as razões dele para aquilo que ele tá trazendo. Claro que eu sempre deixo muito forte que passou da falta de respeito, não tem conversa. Tem que o respeito ele tem que ser mútuo, do cliente pra gente e da gente pro cliente. Então, se isso acontecer, obviamente, vamos demitir esse cliente aqui, porque não dá. E já aconteceu situações assim e que a gente teve, esse momento aqui a gente vai precisar pelo bem-estar de quem tá com a gente, porque o liderado, a pessoa que tá atendendo, também tem que estar confortável e tem que estar feliz com o que ele tá fazendo. Então, o cliente não tem abertura pra ser mal educado, enfim. Conta uma dessa, Thay. Uma situação complexa, assim, complicada. Teve um cliente que ele entrava sempre em contato com a gente fazendo várias reclamações. E algumas dessas reclamações sem fundamento. Então, essa questão de ele tem as razões dele, a gente tentava entender. Até que a gente entendeu que era um pouco de má fé da parte dele. Ele queria usar isso como argumento para, seja ganhar desconto em cima da gente, seja talvez ganhar um pouco mais de prazo, passar com prioridade as coisas que ele estava pedindo. E em um desses momentos ele faltou com respeito, ele foi uma pessoa que não agiu legal com como ele estava falando, como ele estava se portando, e a pessoa que estava atendendo falou: eu não quero atender. E a gente falou: não, você não vai atender. E eu lembro que nós dois assumimos aquele atendimento e demos sequência. Foi bem difícil, porque eu também fiquei um pouco destabilizada, mas eu não podia passar 100% desse sentimento que eu tava, porque tinha uma pessoa que tava comigo ali e que não tava legal e que não gostou do como foi. E naquele momento a gente falou: a gente não vai mais atender esse cliente, a gente não vai mais dar sequência, porque primeiro o respeito tem que ser mútuo e dali em diante a gente começou a agir de forma diferente. E eu acho que também a postura, né, sua em assumir, entender também, mostrar pra quem tá junto com a gente que a gente também não aceita enquanto marca isso, também mostra que tá todo mundo junto, tá todo mundo olhando pro mesmo lado. Alinhados. E que falta de respeito não pode. Boa. Com certeza. Muita empresa fala, né, que o foco é o cliente, mas nem sempre essas empresas conseguem dar esse foco. Exato. Né? A gente, hoje, a área de CS é uma das áreas que a gente tem mais organizadas dentro da marca faz um tempo já. Porque a gente conseguiu ter esse olhar do cliente, esse foco no cliente, em produto também, né? Olhando mais para o produto, mas também todo o ecossistema da marca, ele é muito voltado a isso. Né? Eu me lembro que quando eu entrei, acho que os primeiros 2 meses, assim, eu batia muito nessa tecla, e aos pouquinhos eu consegui ir disseminando essa cultura de foco no cliente, e hoje eu não falo só como foco no cliente, mas foco do cliente, porque a gente tem que olhar para o que ele quer, e não para ele como uma pessoa, como uma persona apenas, né? Então é foco no cliente e do cliente.
E eu falava muito, até nas reuniões, eu lembro que eu falava assim, gente, eu não tô falando disso por conta de CS, porque eu tenho um resultado a atingir. Eu tô falando isso porque quando o cliente olhar alguma coisa que tá dando certo ou dando errado, ele vai olhar a Mark. Ele não vai olhar a Tainá, que é a head de CS. Ele vai olhar a Mark, empresa que entregou ou não entregou alguma coisa que ele pedia. Então, isso é muito importante. A partir do momento que a gente dissemina isso pra todo mundo e vira algo que é top-down, que vem de vocês e vai disseminando pra baixo, isso com certeza torna muito mais fácil todas as decisões e tudo aquilo que a gente pensa pra frente, seja inovação, seja melhoria, enfim. Legal. Você comentou um pouco sobre uma situação bem complicada, né, que você teve com esse cliente. E desde que você entrou na marca, você sempre teve bastante autonomia ali dentro para fazer as mudanças e, putz, vamos fazer essa área dar certo. E a gente foi testando coisas e tudo mais, né? O que você vê mais de... Agora, você falou uma complicada, mais positivo que você conseguiu fazer, falou, putz, isso aqui deu um resultado muito legal. Eu acho que quando, de forma natural, os clientes começaram a trazer feedbacks pra gente. E feedbacks no geral, mas pra mim em especial, quando ele cita o nome de uma pessoa do time de atendimento. Então, quando o cliente vem e fala, essa pessoa aqui me atende muito bem, lembra do nome, lembra às vezes até da fisionomia da pessoa, porque viu uma foto dela ou porque participou de uma videochamada e tudo mais, pra mim isso é extremamente gratificante, porque eu vejo que as pessoas estão ali, estão conseguindo entregar resultado pro cliente e automaticamente isso traz um sentimento muito bom pra gente. Então, quando começou de forma natural, os clientes virem até a gente falar isso, e tem sido bem frequente, eu acho que isso brilha os olhos e ajuda o time a entender também que eles estão no caminho certo e que eles estão conseguindo entregar resultado, que por mais que tenha acontecido N coisas no meio do caminho, eles não desistiram e eles continuaram ali dando sequência e dando o melhor pelo aquele cliente. E eu acho que um outro ponto também é quando a gente vê a entrega de resultado em relação à ferramenta, né? Enquanto solução Mark. Então, quando o cliente, além de falar bem no sentido de atendimento, fala que a ferramenta entregou resultado, que a gente tem um case até de um cliente que falou que reduziu, acho que até no último podcast a gente comentou sobre isso, né? Reduziu o tempo de fechamento. Essa semana a gente conversou com um dos nossos principais clientes também, e ele falou que ajudou muito a reduzir os processos manuais e a organização das informações enquanto RH, que antes ele tinha que olhar linha por linha para fazer o fechamento dentro de uma folha, de fato, e hoje não, ele tem a parte do fechamento que ajuda ele, tem um sistema completo e disponível a todo momento, e que se ele ficar sem a marca ali por horas, já acaba com tudo, ele já não sabe o que fazer. Então isso traz pra gente algo muito gratificante pra mim, enquanto atendimento ao cliente, enquanto olhar de cliente, e eu acho que pra marca como um todo, como solução, estamos conseguindo suprir uma dor de alguém que tá usando a nossa ferramenta. É que é muito fácil, né? Colocar na camiseta, igual a gente tem aqui, colocar na parede, falar que a nossa missão é devolver horas e tá só escrito ali. Daí quando você recebe o feedback do cliente falando que você conseguiu, da mesma forma ou falando de outras formas que te mostra que você está conseguindo atingir o propósito, isso é entrega de valor de verdade, né? Com certeza, daí isso que é o sucesso do cliente, né? A gente entregar esse resultado para ele, porque é uma forma que a gente de tangibilizar isso, de tangibilizar esse propósito que a marca tem de entregar horas, de devolver horas, porque, de novo, né, igual você falou, falar por falar, todo mundo fala, mas a partir do momento que a gente começa a ver isso naturalmente acontecendo e a gente conseguindo ajudar o RH a olhar para as pessoas, não tem nada que se compare, é gratificante demais. Legal, Tainá. Boa. Acho que agora a gente vai mudar o tema, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cultura, né? A gente falou um pouquinho agora de gestão e um pouquinho sobre cultura. Você, como líder na Mark, hoje, e teu time é um dos maiores ali da empresa, né, que é o time de CS, você, querendo ou não, influencia muito na cultura do dia a dia, influencia muito eles, né? E a gente sempre teve como forte a gente colocar uma cultura tipo, vamos ter uma empresa desse jeito, porque é o que a gente gosta que seja desse jeito. E você também comprou essa cultura e você consegue estar passando isso para os liderados, né? Como que é essa cultura que você tenta passar para eles? Essa pergunta... Cultura sempre é complicado. Sempre é complicado, mas... Eu tinha uma outra que eu ia falar. O cliente tem sempre razão, você já respondeu antes, agora a gente teve que mudar. Viu só? Mas acho que cultura é o pilar fundamental das empresas. Eu acho que se ela não tiver uma cultura bem definida, é muito difícil você conseguir ter todo mundo junto e todo mundo olhando para o mesmo caminho, tendo a mesma direção. E quando eu entrei na Mark, eu batia muito papo em relação a isso com vocês, porque para mim isso é fundamental também. Então, eu também precisava entender qual que era a cultura da Mark, qual que era, né, o direcionamento, como que a gente é. E desde então eu vi que era uma das coisas principais como a gente faz, o jeito que a gente faz, e essa união entre os times, entre as pessoas, que é bagunça quando tem que bagunçar e foco quando tem que focar. E aí, como hoje é o time, né, o maior time, são quase 15 pessoas ali no time,
eu preciso ser o exemplo também, eu preciso influenciar as pessoas positivamente, né? Se a partir do momento que eu consigo influenciar as pessoas para a cultura, para o propósito da empresa, eu tô conseguindo caminhar junto com a marca, né? E olhando ali a longo prazo para onde a gente quer ir. E eu também vou ter a minha cultura quanto time, né? Um pouco dessa questão do foco do cliente, um pouco dessa questão de a gente se ajudar, fazer tudo em conjunto, autonomia, confiança. Então, isso também, para mim, engloba um pouco da questão da cultura. Mas é muito difícil você conseguir ter todo mundo junto naquele mesmo momento, porque são pessoas diferentes. Tô falando de 15 personalidades diferentes, de 15 pessoas que, às vezes, estão com um humor totalmente diferente uma da outra. Assim como eu também vou ter o meu naquele momento, né? Só que daí eu tenho que pôr ali o pezinho no chão e entender que, putz, eles vão estar olhando pra mim e eu vou ser a pessoa que vai estar guiando, vai estar na frente. E a partir do momento que não só eu, como liderada, também tenho o apoio de quem tá junto comigo, né? Vocês, no caso, eu acho que isso ajudou muito a gente conseguir construir e conseguir deixar mais forte esse pilar de cultura. Que pra mim, sem sombra de dúvidas, o principal de todos olhando Tainá para a marca, é o jeito que a gente faz, como a gente faz e a união entre as pessoas. E aí eu consigo disseminar isso entre a galera também. E automaticamente quem não consegue estar junto, quem não consegue caminhar dessa mesma forma, acaba saindo, acaba indo procurar outras oportunidades e tá tudo bem. Porque acaba sendo excludente de certa forma. Tem que dar match, né? Tem que dar match. Boa. Eu falo muito, né, a gente conversa bastante sobre cultura, sobre esse assunto. Eu falo muito que cultura é consequência, né? Essa frase é uma frase que eu gosto muito, porque se você não está trabalhando cultura, ela está se trabalhando sozinha e você vai ter uma cultura criada, você trabalha ela ou não. E a diferença é que você não tem domínio, você não está entendendo o que tá acontecendo ali, porque ela vai ser a consequência ali, a soma das coisas, das pessoas que estão em volta. Então, se você não trabalha para ela ir para uma direção, ela vai para a direção que ela bem entender. Com certeza. E dado isso, você entrou na Mark, a gente estava perto de 20 pessoas, acho que 19 pessoas, e hoje a gente está beirando 40 pessoas, né? Muito dessa consequência, você também participou. É consequência do que você fez também. Sim. Isso influenciou bastante em cultura. Daí eu podia perguntar aqui pra você, o que você acha que mudou na Mark, de quando você entrou pra agora, mas eu quero saber o que você entende que mudou na Tainá. Caraca. Desde quando você entrou até agora. O que você sente que é diferente quando você, talvez, olha lá pra trás e tenta se comparar com a Tainá que entrou na Mark? Vamos lá, tentar separar um pouco mais pessoal e um pouco mais parte mais técnica, assim, né? Eu acho que essas dois pilares, assim. Pensando como pessoa, eu acho que eu ganhei um pouco mais de confiança em mim mesmo desses 2 últimos anos, porque eu entrei, tava pegando fogo, tinha que fazer as coisas acontecerem e eu tinha muito receio de o que eu estava fazendo não estar sendo suficiente para o que vocês, enquanto marca, esperavam. Então, eu tinha um pouco desse receio ali, essa autocobrança, que apesar dela ainda existir, ela é um pouco mais pés no chão. Eu preciso ter, porque isso me ajuda a fazer cada vez melhor todos os dias, mas que se algum pratinho cair, se alguma coisa acontecer, tá tudo bem também. Ao mesmo tempo que eu passo isso pra galera, que tá tudo bem se um prato cair, a gente não vai conseguir abraçar tudo, eu também preciso fazer isso comigo mesma. E eu acabava não fazendo. Eu queria ajudar o mundo, ajudar todo mundo que tava ali, e no fim das contas eu me cobrava demais. Então não tinha tanta confiança em mim. Hoje eu vejo que eu tenho. Óbvio que isso não pode ser 100%, porque senão a gente acaba tapando os olhos e não consegue evoluir, não consegue ver pras coisas que ainda precisam ser melhoradas, trabalhadas, mas ter um pouco dessa confiança e saber que eu não vou conseguir agradar todo mundo é primordial. Então, acho que essa parte é uma delas. Em relação à parte um pouco mais técnica, eu acho que entender que eu não vou conseguir aplicar todas as metodologias e tudo aquilo que o mercado vem trazendo em relação a CS também fez me ajudar a evoluir cada vez mais. Porque tinha um momento que eu olhava, nossa, mas esse aqui eles fazem desse jeito. Ah, mas o onboarding é separado de ongoing. Ah, mas a implantação é separada da parte de treinamento. Ah, mas entrou agora um novo tipo de pesquisa que não é mais igual antes. Agora é NPS 5.0. Agora é outro tipo de pesquisa de satisfação. E daí eu ficava zuretinha da cabeça. E eu queria tentar implementar tudo, mas eu parei um momento e falei, não dá. A marca é diferente, a marca é diferente da outra empresa, que é diferente da outra empresa. E às vezes as pessoas me vinham e falavam, mas tá lá, faz dessa forma. Eu tinha que parar e explicar.
faz sentido para ela, para o momento da marca não faz sentido. Então acho que essas duas coisas, ao longo desses 2 anos, eu consegui entender que eu evoluí e hoje eu vejo de uma forma muito diferente. Que se eu acho que eu tivesse mantido esse meu pensamento, talvez a gente não estaria como está hoje. Legal. Com certeza. Essa questão da confiança eu acho que é algo que a gente percebeu muito porque lá no começo, quando a gente não tem experiência de liderar, tudo abala, né? Qualquer coisinha abala a gente, então a gente é altos e baixos todo dia. E falando com o cliente é pior ainda, porque todo dia tem um alto e baixo, né? Com E certeza. agora com essa evolução que você teve, é nitidamente, a gente Com vê essa certeza. evolução que, putz, a gente sabe fazer o quê? Isso que não aconteceu, não temos o que fazer. E é difícil, né? A gente tem que olhar a situação e falar, a gente não teve o que fazer. E eu acho que até legal que você trouxe esse ponto, me fez lembrar dos cancelamentos. Porque eu não podia passar pra galera que eu tava preocupada com um possível churn, ou com churn um cliente ali de um valor alto que pra gente era naquele... Não que hoje não seja, mas a gente cresceu, a gente tá mais robusto, a gente tá muito mais maduro em algumas coisas. Então a gente sabe que algumas coisas vão acontecer e que não tem o que a gente possa fazer naquele momento. Não é culpa de quem atendeu, do CSM, do SM, de quem vendeu, não é culpa de ninguém. É às vezes uma coisa externa, alguma mudança estratégica da empresa que aconteceu. Mas antes, a gente não tinha essa maturidade. Às vezes nem de vocês pra mim, nem de mim pra vocês, pra poder passar essa visão. Então em alguns momentos eu também sentia isso. Talvez esse cliente vai cancelar, mas eu não posso passar isso pro time, tem que passar confiança para eles. E hoje eu vejo que a marca crescendo, a gente consegue entender como funciona. Claro que a gente vai tentar fazer o possível para manter todos os clientes, para reter todos eles, mas que em algum momento vai sair. Né? Não tem como. Às vezes o próprio ciclo dessa empresa se encerrou pra gente e tá tudo bem. Entender que para ela, às vezes, é melhor ela ir para outra ferramenta, ela talvez, pelo tamanho que ela esteja ou pela necessidade que ela tem hoje, não é o foco da marca e tá tudo bem também, né? E isso também virou uma chavinha para mim nesses últimos 2 anos, que antes eu deixava isso consumir um pouco de mim, e hoje não, hoje é olhar mais de forma mais madura, com os pés no chão e entendendo que a gente sim vai fazer o possível, mas tá tudo bem se acontecer alguma coisa adversa ali no meio do caminho. Boa. Maravilha, Tainá. Ou Tainara para os íntimos, né? Tainara. Bom, agora a gente falou dos tópicos. No finalzinho, se o Marco não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou passar para as perguntinhas bate-bola que a gente tem. Pode mandar ver. A gente tem umas perguntinhas bate-bola bem Marília Gabriela, ping-pong. Eu tenho uma depois, eu quero fazer uma. Tem, boa. Então eu tô pegando minha cola aqui, Tainá. Vamos lá. A ideia é para ser bem nessa pegada de responder o que vem na sua cabeça primeiro. Não precisa ser uma palavra necessariamente, mas tenta fazer Vai desenrolar. de maneira... Pode. Não muito que o episódio tá ficando longo. É que eu falo demais, né? Tenta fazer assim, meio mais espontâneo possível. Então, quem trabalha com a Tainá tem que estar preparado para... Saber que vai ter autonomia, mas saber que também eu vou olhar para resultados e esses resultados eles vão ser baseados em dados. Números e Tava afins. pronta essa aí, hein? Não. O que a Mark tem que as outras empresas não têm? O jeito que a gente faz. O jeito que a gente faz. Muito Essa bom. Cultura organizacional representa o que pra você? é o pilar de tudo. Sem cultura é o que a gente falou antes. Eu acho que as coisas vão indo muito pela maré e não como propósito da empresa. Cultura, ela tem que estar alinhada ao propósito para que a gente consiga chegar no resultado que a empresa tem ali como meta, enfim, a longo prazo. Boa. Agora duas sobre o CS. O que eu faço quando o cliente não sabe muito o que ele quer realmente? Ele chega talvez com uma coisa meio torta, com a solicitação meio torta. O que você costuma conduzir seus liderados para fazer? Alinhamento de expectativa. Chamar esse cliente para conversar, para entender o que ele quer, expor como a gente consegue entregar aquilo. Mas um passinho para trás, normalmente a gente tenta analisar o todo. Como foi a venda, o que o cliente queria, né, o que ele buscou, qual era a dor ou qual era o resultado que ele esperava com a ferramenta. E entender qual foi o ponto de fricção ali, qual que é a dor que aconteceu naquele meio do caminho. Dentro da metodologia de CS, da jornada do cliente, a gente fala muito sobre os pain points, né, os pontos de dores. E os milestones, né, os pontos de sucesso que ele vai tendo ao longo da jornada. Então tem que analisar cada um desses pontos para entender onde que aconteceu o problema e daí alinhar a expectativa com o cliente. Alinhando a expectativa com o cliente, a gente vai entender o que a gente vai fazer dali em diante. Vai ter um plano de ação para a gente conseguir suprir e manter, reter esse cliente, ou não, é melhor a gente explicar para ele, deixar claro e transparente que a gente não vai conseguir suprir, e aí fica uma escolha dele permanecer e aguardar até que a gente consiga resolver esse problema, ou não, o caminho está aberto para talvez ele buscar uma outra solução.
Boa. E qual que é a definição, Tainá, de sucesso do cliente? Em poucas palavras. O que você... Até 10 palavras, entendeu? Entregar valor, entregar resultado. Entregar e não valor. é valor monetário, né? É valor tangível em questão de resultado. Boa. Falou em 20. Boa. Tá vendo? Fala. Boa. Uma que eu já fiz uma vez pra você, mas você não vai lembrar a certeza da resposta, então você vai ter que falar outra. Que eu costumo fazer. Pegadinha, né? É meio aquela de, se você tivesse um superpoder e tal. Mas assim, se você tivesse 3 adjetivos pra distribuir aí a rodo pro mundo, para as pessoas terem mais, serem mais, na verdade, quais seriam os 3 adjetivos que você daria? Por exemplo, ser mais... Pode ser ruim também, porque quero que as pessoas sejam mais gananciosas, sei lá. Tá. Ou quero que as pessoas sejam mais bondosas. Curiosas, que essa é uma característica minha que eu acho que é muito boa. A curiosidade te ajuda muito no dia a dia. Eu acho que um pouco do que a gente já conversou, talvez, e eu concordei bastante depois com você, que é zelo, empatia, e principalmente porque empatia faz muito parte do dia a dia de CS, né? Então, mas acho que na vida, empatia é extremamente importante. E a terceira, eu tenho um pouco de questão dos... num senso de justiça, ou talvez um pouco da questão de mais humildade naquilo que você está fazendo para você não passar por cima de ninguém. Boa. E agora a última, antes do Marco fazer a dele também. Quando você olha pra Tainá do passado, se você pudesse voltar no tempo lá e falar alguma coisa, dar algum conselho pra ela, o que você falaria? Talvez pra encurtar um caminho, talvez pra melhorar, pra facilitar alguma coisa? Eu acho que eu falaria em relação a não tente agradar todo mundo, você não vai conseguir agradar todo mundo e nem abraçar o mundo. E não se frustre tanto por não ter conseguido colocar em prática aquilo que você estudou, aquilo que você buscou, porque vai surgir um momento que isso vai ser utilizado. E se não for utilizado, tá tudo bem, porque é um conhecimento adquirido. Que eu acho que eu me cobrava muito disso antes. E hoje Boa. eu já vejo que não precisaria. Maravilha. Legal. Eu tenho uma pergunta bem rápida também sobre a área de CS. Se você pudesse resumir a área de CS em 2 métricas, quais seriam? Caramba. 2. Retenção. Eu acho que é a métrica principal, né? Nossa, 2 é puxado, hein? Retenção, acho que é a principal. Caramba. Pensando em todas aqui. Uma que você sempre olha, que você, no final do mês, você sempre... Porque a gente tem um painel de métricas lá, né? Mas quais são as 2 principais que você sempre olha? Putz, esses 2 eu preciso saber no final do mês. Eu tenho as minhas, por exemplo, de empresa. Sim, sim. Mas quais são de CS que você olha? Tá, é que pra mim retenção ela vai englobar o todo do churn e etc, né? Porque Isso. é manter os clientes na base. E hoje eu olho bastante pra parte de expansão, né? A upsell, cross-sell. Legal. Bom, Mas essa daí você pegou pesado, 2 é muito pouco. 2 é difícil, né? 2 é Tentar- pouco. Nossa! Escolher 2 é pouco. Entraria um pouco de satisfação também, NPS 7. Boa. Thay, acho que agora pra finalizar, deixa uma mensagem pro pessoal que tá assistindo, uma mensagem motivacional, bem coach, antes da gente finalizar o episódio. Aquela é minha câmera, né? Aquela é a sua Tá. câmera. Vamos lá. Acho que falando um pouco da jornada por completo, eu acho que para as pessoas não desistirem ou não deixarem as adversidades consumirem. Você não vai agradar todo mundo, realmente, a gente não agrada todo mundo. Confie no teu potencial e naquilo que você sabe que você gosta, enfim. Acho que isso é mais bem coach mesmo, mas faz bastante sentido. E seja uma pessoa extremamente curiosa e proativa. Proatividade pra mim. Veio aí. Proatividade, apesar de ser meio já todo mundo fala, eu acho que se as pessoas não tiverem iniciativa, não quiserem colocar as coisas acontecerem antes de serem solicitadas, enfim, acaba que você vai ficar na mesma e vai ficar na zona de conforto. Então, seja curiosa, seja uma pessoa curiosa, tenha iniciativa, porque isso resolve muitas das coisas e ajuda muito a acelerar o processo, caso você queira acelerar. E se não quiser acelerar também, tá tudo bem, mas entenda que lá na frente isso vai te trazer frutos, sejam positivos ou negativos. E também quer saber mais sobre CS, quer saber mais sobre esse mundo, me acompanhe nas minhas redes sociais também, que a ideia é a gente falar um pouquinho mais sobre isso. E qual que é a sua rede social? @FalaTainá. Boa. Fala Instagram,
Fala, Tainá. Fala, Tainá. E fala, LinkedIn hein? também, Tainá Palkowski, que tem compartilhado alguns conteúdos lá sobre CS como um todo, que eu acho que também ajuda muito pra quem tá querendo aprender um pouco mais sobre isso. Boa. Maravilha. Agora eu vou me direcionar para esse carinha que tá assistindo aqui. Tava assistindo até agora, né? Não vai assistir mais porque acabou. Mas a gente tem outros episódios também. Então, eu queria lembrar que é muito importante a interação, feedback, saber como tá, saber se tá fazendo sentido. O principal ponto aqui do nosso podcast é agregar com algum conhecimento para quem tá assistindo, discutir algumas coisas que talvez façam sentido para quem tá vendo aí. Agradecer mais uma vez por terem visto. Segue a gente nas redes sociais, se inscreve aí no canal para saber quando vai sair mais um episódio. A gente está sempre postando bastante, alguns cortes também. Então, obrigado, dá like no episódio. E é isso. Valeu, pessoal. Para você que tem empresa ou trabalha no RH, não esquece, a Mark hoje é a melhor solução que você pode te ajudar aí no teu dia a dia, tá bom? Acessa lá, mark.com.br. Eu acho que é isso. Minha parte é isso. Muito obrigado a todos por terem. É isso, gente. Valeu.